Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível por aqui e hoje a gente vai falar sobre o motivo que faz com que os relacionamentos não durem. A sensação que a gente tem hoje em dia é de que os relacionamentos eles não estão vingando, né? As pessoas até começam um relacionamento aqui, outro ali, mas logo ali na frente, poucos meses, 1 ano, 2 anos, acaba. Então a sensação que dá é de que os relacionamentos têm um prazo para acabar, de que não existe mais aquela coisa de casar e ficar a vida inteira junto. E eu recebo muitas perguntas na minha caixinha, lá no Instagram principalmente, de mulheres me questionando, né? Por que tá tão difícil se relacionar? Por que a gente não encontra homens que estejam disponíveis para dar um próximo passo, para pensar em construir uma vida a dois? E é justamente isso que a gente vai se aprofundar nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente começar com o nosso papo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram, porque tem conteúdo exclusivo para você diariamente, tá certo? E ó, para você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mila Murta, especialista em relacionamento, psicanalista, e tô aqui para te ajudar a viver um relacionamento nos próximos meses. O meu objetivo é te ajudar a encontrar um homem de alto valor e viver um relacionamento leve e saudável, tá bom? Então bora pro que interessa, bora pro assunto de hoje. Afinal, por que os relacionamentos, eles não estão durando, né? Por que a coisa não tá fluindo? A sensação que dá é de que ninguém quer nada com nada, não é só os homens, né? Parece que as mulheres também não estão conseguindo se relacionar. Bom, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês no vídeo de hoje é sobre essa sensação que a internet dá pra gente de que nós temos muitas opções, tá? De que facilmente você vai conseguir se conectar com alguém. Mila, como assim? A rede social, os aplicativos de relacionamento, eles permitem que a gente acesse pessoas que não fazem parte do nosso convívio, pessoas que moram fora da nossa cidade. Então, a gente consegue, com alguns cliques, conversar com uma pessoa nova. Verdade seja dita, tá? Por mais que você esteja tendo dificuldades de se relacionar, se você sabe usar uma rede social, você consegue se conectar com um cara bacana. E qual que é o problema disso, tá? O problema é que sabe aquela coisa de você entrou no Netflix, você tem muitas opções de filmes e séries, você escolhe e acaba não escolhendo nada? Você tem tantas opções que você fala, ai, começa a assistir um filme e você fala, não, aquele outro é melhor. Aí vamos parar e começar o outro, porque você fica com aquela sensação de que você não consegue escolher porque tem tantas opções e existem tantas alternativas que você acaba sempre deixando para depois, ou trocando, ou se desfazendo de uma pessoa porque você acha que sempre existe alguém melhor, mais interessante, mais atraente, mais bonito, mais inteligente, mais sei lá o quê, entende? Então, essa sensação de que existem muitas possibilidades pode estar te impedindo de se aprofundar numa relação com alguém, tá? E por que isso acontece? Porque a gente gosta de ter a sensação de que fez a melhor escolha. Então, a partir do momento que eu começo a lidar com o desafio de uma relação normal, que são os defeitos do outro, a gente encara isso como um limite para dar um ponto final. É óbvio que tem coisas que não são toleráveis, né? Isso é um fato. Existem coisas que a gente não deve relevar. Mas às vezes as pessoas acabam terminando e desistindo de uma relação por motivos bobos, né? Pelo simples fato de, ai, tá vendo? Olha aí, ó, sabia que não era pra dar certo. E a pessoa acaba se afastando, acaba deixando de conversar, de resolver a situação porque, eu acho que não é pra mim, porque se fosse pra ser, não teria acontecido assim, ele não teria feito tal coisa. E se você parar pra conversar com qualquer pessoa, né, qualquer relacionamento antigo, duradouro, com seus avós, com seus pais, né, pessoas que têm relacionamentos longos, se você ir a fundo nessa relação, você vai descobrir várias situações onde sua mãe, seu pai, seu avô e sua avó tiveram atitudes que não foram legais, mas que de alguma maneira eles, como casal, relevaram e resolveram continuar investindo nessa relação, evoluindo juntos, né? Então, assim, eu não estou falando para passar pano para erros inadmissíveis, tá, gente? Mas é que muitas vezes as pessoas estão desistindo umas das outras por motivos bobos, porque não tem essa resiliência de contornar a situação, de querer crescer e evoluir junto. Segundo ponto, é essa necessidade constante de se sentir apaixonado. As pessoas perderam um pouco a referência do que é um relacionamento a longo prazo.
Um relacionamento a longo prazo é uma relação que será construída. Então a pessoa, ela quer o tempo todo se sentir apaixonada, se sentir desejada, sentir aquele frio na barriga, e ela fica buscando isso constantemente. Só que quando a gente pensa num relacionamento a longo prazo, isso não vai durar muito tempo, né? No máximo ali 2 anos, no máximo. Mas assim, esse efeito novidade de o frio na barriga de ver a pessoa, de receber a mensagem, de ficar emocionado, de ficar horas conversando, aquela coisa de eu vou me vestir do jeito tal, aquela sensação de que, nossa, encontrei o amor da minha vida, aquilo é muito bom, mas aquilo dura até um determinado limite. E a partir do momento que a paixão acaba, é aí que entra o desafio de construir um relacionamento, de você escolher amar alguém, porque a paixão é uma coisa que acontece, que a gente não controla. Eu me sinto apaixonada pela pessoa, eu não me controlo o quanto eu tô apaixonada pela pessoa. Eu simplesmente tô ali apaixonada. Agora o amor, ele é uma escolha, porque exige de mim um esforço. Eu não me esforço para me sentir apaixonada, mas eu me esforço para amar alguém. Eu me esforço para cuidar daquele relacionamento, para fazer aquele relacionamento dar certo. Eu me esforço para ter aquela pessoa ao meu lado, para contornar as diferenças, para enfrentar os desafios, para perdoar, para lidar com as dificuldades que acontecem em todo relacionamento. Então, as pessoas, assim como as que desistem porque eu vou encontrar um outro cara que vai ser incrível e tal, criam uma expectativa de que o relacionamento ele vai ser sempre esse mix de emoções, esse frio na barriga, a borboleta no estômago, aquela coisa. E quando o relacionamento entra nessa etapa, né, de amadurecimento, de eu escolho amar essa pessoa, eu escolho cuidar dessa pessoa, por mais que hoje seja uma terça-feira sem graça, que eu tô comendo comida requentada, que eu tô aqui fazendo as obrigações da casa. Quando já passou todo aquele efeito novidade, você já conhece o outro e conhece principalmente os defeitos do outro, é aí sim que você vai ter que se esforçar muito mais para fazer essa coisa acontecer. E as pessoas não estão tendo resiliência para lidar com isso, para amadurecer e crescer junto, para ajudar o outro a evoluir. Elas têm uma expectativa de um relacionamento pronto, de uma pessoa perfeita, ela vai encaixar perfeitamente, ela vai entregar tudo que eu preciso, ela vai suprir todas as minhas necessidades. E não vai. Não vai. Porque quando a gente está conhecendo alguém, a gente projeta muita coisa no outro, né? Eu quero uma pessoa que seja assim, assim, assado. E aí você imagina muitas coisas que não são. Só que o tempo ele vai mostrando quem essa pessoa é de verdade. E você, de certa maneira, vai perdendo o encanto. Não é perdendo o encanto no tipo, esse cara é um embuste. Mas é perdendo o encanto de você vai caindo, essas máscaras que você criou, essa projeção que você criou, você vai percebendo que isso não é a realidade. E essa realidade, muitas vezes, as pessoas não estão, né, dispostas a lidar com essa realidade. A lidar com as diferenças, a conhecer o outro a fundo, os desafios, os traumas, a maneira do outro agir em momentos de dificuldade. Todos os desafios de um relacionamento, desafios pessoais. Então, construir um relacionamento a longo prazo exige da gente essa maturidade. Essa maturidade de entender que o outro não vai ser perfeito, não vai ser exatamente como a gente imaginou que seria. Que o outro vai, mais cedo ou mais tarde, ele vai nos decepcionar. Mais cedo ou mais tarde vocês vão brigar, ele vai falar uma coisa que você não vai gostar. Mais cedo ou mais tarde vocês vão entrar em conflito. E você, com certeza, também vai proporcionar isso ao outro. Não se engane. Por mais que você ame muito uma pessoa, nenhum relacionamento é perfeito. E ter resiliência para viver um relacionamento duradouro é ter essa consciência. É você conseguir contornar as situações. É você entender que você nem sempre tem que ganhar a discussão. Você nem sempre tem que ter a razão. Em alguns momentos você vai ter que tolerar algumas coisas que talvez sejam injustas, mas naquele momento é o que a pessoa está precisando. Você vai ter que fazer coisas que você não gostaria de fazer porque é o que a pessoa precisa. Entende? Isso é cuidar, isso é amar, isso é escolher estar ao lado de uma pessoa, crescer e evoluir junto. Então, muitas pessoas não estão preparadas para essa conversa porque elas querem muito receber. Eu quero receber amor, eu quero receber carinho, eu quero que o outro faça tudo por mim, eu quero que ele lute por mim, eu quero que ele seja assim, eu espero que ele faça assado, mas a vida não é assim. Principalmente quando a gente vai morar junto, quando a gente casa e tem todas as obrigações da nossa vida, sabe?
Lavar roupa, lavar louça, arrumar a casa, pagar a conta, boleto. Quando a gente cai nessa realidade, na vida nua e crua mesmo, a gente percebe que não é esse mar de rosas, entende? É muito fácil ser um cara incrível quando você tá só marcando um encontro com ele pontual ali, você vai sair, passar umas horas com ele e vai voltar para casa. Esse cara não te conhece a fundo, você não conhece ele a fundo. Sabe aquela coisa do rolo que não virou namoro? Por que a gente imagina que a relação é tão perfeita? Porque é imaginação. Você não viveu na prática aquela relação. Você não viveu. Você não construiu exatamente algo tão profundo assim com essa pessoa, né? E o relacionamento, ele exige da gente essa resiliência que muitas pessoas não estão tendo. Então, elas trocam também de relacionamento porque elas querem o tempo todo se sentirem apaixonadas. Eu ainda não encontrei o meu cara. Será que esse cara existe? Será que a sua expectativa, ela tá alinhada com a realidade? Será que você não tá pedindo demais? Eu vejo alguns perfis que falam de relacionamento, principalmente para mulheres, que endeusam demais a mulher. E a mulher acha que ela tá pronta, que ela é perfeita, que ela é maravilhosa e que o cara tem que fazer tudo, mas, cara, sabe a coisa da lista de critérios? Eu até falo para vocês fazerem uma lista de critérios, mas é com muita consciência de que não vai existir uma pessoa perfeita que se encaixe completamente naquilo que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que entender o que você está entregando, o que você pode proporcionar. Entende? Então acredite, por mais incrível que você seja, e eu não estou falando que você não é perfeita para o seu parceiro do futuro, para esse cara que você quer encontrar, assim como ele não vai ser perfeito para você. Mas o que faz o relacionamento ser perfeito é a vontade que vocês, como casal, têm de fazer dar certo. A vontade que vocês têm de evoluir juntos, de criar uma família juntos, sabe? Então, o relacionamento é muito sobre mentalidade também, gente. Sobre comportamento. E muitas pessoas não estão preparadas para essa conversa. Mulheres que estão solteiras há muitos anos. Eu tô muito tempo solteira, eu sou independente, sou dona de mim, eu sou bem resolvida, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho não sei o que, não. Essa mulher que enche a boca para falar do quanto ela é independente, o quanto ela é foda, o quanto ela é incrível, não sei o que. Às vezes essa mulher ela tem dificuldade de se relacionar porque ela acostumou a ficar muito bem sozinha. Ela passou da linha do amor próprio, sabe? É aquela coisa assim, ela se ama tanto que ela não tem resiliência para lidar com os desafios externos. Porque pensa comigo, na sua vida, na sua casa, na sua rotina, é tudo igual, porque só depende de você. A sua forma de lidar com o problema, ela é única e exclusivamente sua. Tá passando por um problema? Você vai agir do jeito que você quiser, não tem ninguém te julgando, não tem ninguém te enchendo o saco, não tem ninguém te pedindo nada. Você só fecha a porta da sua casa e você controla todo o ambiente. Você controla o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Tá tudo no seu controle e a gente se acomoda nesse controle. Eu lembro que quando eu conheci o Dario, meu marido, eu tava tão bem comigo mesma que eu até me perguntei, será que ele é a pessoa? Será que é esse cara mesmo? Poxa, minha vida tá tão boa assim, então às vezes a gente, não que você não tenha que ter, tá? Você tem que ter uma vida boa por conta própria, mas às vezes essa vida ela é tão boa, tão boa, tão boa, que a gente também perde um pouco essa coisa de sair, a gente cria um conforto tão grande na nossa própria bolha, que a gente não consegue mais lidar com as diferenças do outro. A gente não consegue deixar um espaço para uma pessoa participar da nossa vida. Você é tão independente, tão incrível, tão maravilhosa, tão... que qualquer pessoa vai atrapalhar. Se o cara não concordar com tudo que você diz, não serve. Então você perdeu a capacidade de lidar com as diferenças. Perdeu a capacidade de dialogar, de trocar ideia, de lidar com a opinião diferente da sua. Isso torna muito difícil se relacionar com você. Porque você é muito cheia de opinião, você não aceita outras visões de algo, sabe? Você não quer abrir mão de nada, você quer tudo do seu jeito, na sua hora, no seu momento. Você perdeu esse jogo de cintura. E a gente vai ficando assim à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais chato. Mas é seletivo, mas não é nem chega a ser seletivo. Passou do ponto do seletivo, porque seletivo é bom. Você se torna exigente demais. Você cria uma série de critérios e coisas que são inalcançáveis para se manter nessa zona de conforto, onde ninguém te incomoda, ninguém enche seu saco, porque, gente, relacionamento é difícil, né?
Relacionamento é muito bom, mas ele é difícil. Tem dia que eu tô passando por uma dificuldade, assim, que eu tô um dia difícil e eu quero muito ficar sozinha, mas o Dario tá aqui em casa. E ele, às vezes, fala umas coisas que eu não queria ouvir, que eu sei que estão acontecendo, mas se eu morar sozinha, eu ia colocar esses problemas e eu ia jogar pra debaixo do tapete. Mas ele traz à tona. Ele traz à tona aquilo que, às vezes, eu não quero lidar. E isso é chato demais, isso é chato, mas isso faz com que a gente cresça. Mas nem sempre a gente quer lidar com esses problemas. Então, relacionamento é isso, é você ter que lidar com a opinião do outro, você ter que lidar com as fases do outro também, as dificuldades do outro, você ter que acolher isso, você ter que se deixar um pouco de lado. Então, às vezes, a gente vai ficando muito egoísta. Quando a gente está acostumado a viver sozinha, a gente fica egoísta demais. Eu só tenho tempo pra mim, eu sou minha única prioridade, agora eu só vou cuidar de mim, eu fui feita para mais e não sei o que e tal. A gente fica egoísta. Quando eu penso assim em maternidade, às vezes, eu penso com a cabeça muito egoísta, né? Nossa, se eu tiver um filho, eu vou ter que abrir mão da minha rotina, das minhas coisas para cuidar de uma outra pessoa. Aí eu vou ter que abrir mão das coisas que eu tenho que fazer para ficar por conta de uma criança. Olha como a gente é egoísta, né? Não tô falando que você tem que ter filho, mas é só trazendo uma reflexão. Então, quando a gente está acostumado a ter o controle de tudo, colocar uma outra pessoa que vai deixar tudo bagunçado, é difícil, é desafiador. Você tem já seus planos, você tem sua rotina, você tem suas coisas, aí você tem que incluir nessa rotina a programação do outro. Às vezes eu faço coisas que eu não queria fazer porque eu quero agradar o Dario. Porque eu sei que para ele é importante. Porque eu sei que ele precisa daquilo. Amar é também um pouco sobre se deixar de lado e fazer um pouco a vontade do outro. Porque o outro também faz por você. Então, o relacionamento exige da gente essa maturidade, sabe? De entender que o mundo não gira em torno de você. Que você não tem controle de tudo. É você adquirir a habilidade de confiar no outro, de construir uma relação com o outro. Eu falei pra vocês que eu teria vários pontos pra falar nesse vídeo e eu tô falando e vou seguir falando, mas um outro ponto que eu vejo é que é muito comum a gente ver perfis que falam de relacionamento ensinando joguinhos de manipulação. Então, ele demorou a te responder, dobra. Ele ficou 5 horas sem te responder, responde só no outro dia. Ele fez tal coisa, então dá um gelo nele. Some que ele vem atrás. Se ele fez tal coisa, faz isso pra punir ele. Posta essa indireta. Posta uma foto com uma pessoa pra fazer ciúmes, então é um jogo de manipulação. Ou então, posta isso aqui pra fingir que você não tá nem aí. Parece uma guerra de egos, né? Onde ganha quem se faz de indiferente. Quem é mais indiferente àquela relação, quem tá mais nem aí, é a pessoa que sai por cima. E nessa guerra de egos, todo mundo sai perdendo. Porque não se constrói relação nenhuma quando o ego tá comandando a sua vida. Você não constrói uma relação saudável e duradoura quando você tá sendo dominada pelo seu ego. Entende? Então, se você tem dificuldade de demonstrar vulnerabilidade, se você tem dificuldade de lidar com seus sentimentos, se você não sabe ter conversas difíceis, você não vai construir relacionamento nenhum. Então, muitas pessoas estão se afastando, estão evitando conversas, estão evitando conflitos e simplesmente as relações vão se perdendo. Perceba a quantidade de relações que começam, tá tudo indo muito bem, até que no belo dia o cara demorou para responder. Mulher, ele não me respondeu, eu também não vou responder. Ele não mandou bom dia, eu também não vou mandar. Então fica cada um dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta. E aí sabe o que acontece? Nada. Vocês vão seguindo a vida de vocês, o silêncio ele vai aumentando, a distância também. E aí fica aquela dúvida, e aí, o que vai acontecer? Acabou? Vai continuar? Será que vai encontrar? Então fica um monte de gente solta no mundo, indisponível. Com várias relações que foram deixadas em aberto. Pessoas que não sabem lidar com essas conversas difíceis, não sabem conversar com o outro. Olha, eu senti que você se distanciou. Custa conversar? Eu tô sentindo ele distante, eu vou me distanciar também. Eu interpretei... Gente, hoje, quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp pra alguém, você manda uma mensagem no WhatsApp pra alguém, ela pode ser interpretada de várias formas. Várias formas. É diferente de você conversar pessoalmente. Porque tem o tom, tem o olhar, tem a forma, sabe? Tem tudo o que acontece numa conversa pessoalmente. Mas quando você manda uma frase,
né? As pessoas que já não estão sabendo escrever direito, a pessoa pode interpretar essa frase com raiva, ela vai interpretar com base no quê? Nos traumas dela. E aí é que tá o BO, gente. Porque a gente tende a interpretar as mensagens que o comportamento do outro com base nos nossos traumas. Então, às vezes, o cara só teve um dia corrido, ele demorou para te responder, sabe? Ele estava muito cansado, estressado, ele não queria ficar reclamando nada com você. E ele falou, eu não quero conversar hoje. E aí, por isso, você interpretou que esse cara tá te traindo, ele tá com alguém, esse cara, tá vendo? Eu sabia que ele ia se afastar, eu sabia que ele ia me abandonar, eu sabia que ele ia fazer... E você tira uma interpretação com base nas suas experiências passadas, com base na criação que você teve, com base na sua forma de encarar o mundo, que normalmente não é saudável. A gente tende a olhar de maneira negativa para as situações, e eu não tô falando para você se iludir, mas é para isso que existe um diálogo. Então, quando a gente deixa o silêncio crescer, abre espaço para quê? Para essas interpretações com base nos nossos traumas. Se eu converso, Mila, mas eu vou ficar conversando, eu vou ficar me humilhando, eu vou falar que eu me importo para um cara que não tá nem aí, que se dane o que ele vai achar, que se dane se você vai pagar de emocionada para ele. Mas você tem que ser maduro o suficiente para conversar com essa pessoa e entender o que está acontecendo. Por que você se distanciou? O que aconteceu? A gente estava conversando há 3 semanas, a gente já fica 5 meses e nada está acontecendo. Tem que ter diálogo. Você tem que saber se posicionar. Então a mulher, ela entra muito nesse lugar de passividade, de eu não vou fazer nada. Se ele quiser, ele que vem atrás. Se ele quiser, ele que puxa assunto. Se ele quiser, ele que... É óbvio que tem atitudes que devem partir do homem. Mas a partir do momento que vocês estão em um relacionamento, tem que ter espaço para diálogo. Se você não tem abertura para ter um diálogo sincero, você não vai construir relacionamento nenhum nunca. Você vai estar sempre aí, né, cheia de dúvidas, imaginando, interpretando, com base no quê? Nos seus traumas. E é por isso que, mais uma vez, tem várias pessoas indisponíveis emocionalmente, porque existe uma diferença muito grande entre você estar solteira e você estar disponível emocionalmente para se relacionar. Então, fica ali aquele monte de ferida aberta, aquela relação que acabou sem acabar. E aí você conhece um novo cara e vai acumulando isso. Então, enquanto você está conhecendo um novo cara, você está com a cabeça no cara passado, e aí você recebe uma mensagem, ouviu um story, ou ficou sabendo de uma fofoca, e aquilo mexe com você, e você, sabe, você está presente sem estar. Você está solteira sem estar. É o que acontece com muitas de vocês. Eu falei que esse vídeo ia fritar a cabeça de vocês, mas entende que são vários fatores. Por isso é tão importante a gente se desenvolver, a gente aprender a se relacionar, a se comunicar, a gente aprender a encerrar ciclos, para que você esteja de fato aberta para um relacionamento, de fato pronta para viver um relacionamento, com a expectativa alinhada com a realidade. Porque hoje, com rede social, a gente olha para a vida do outro e pensa que a vida do outro é perfeita. Nossa, olha o presente que o fulano deu no Dia dos Namorados, olha que incrível a surpresa, a viagem, olha que... Ai, a minha vida é uma droga. Ai, nossa, eu nunca tive um namorado que me desse uma flor. Deixa eu te contar uma coisa, principalmente para quem me acompanha mais de perto. Às vezes a pessoa olha para mim, nossa, Mila, o seu relacionamento é perfeito. Sabe quando que o Dario me deu flores? Assim, teve quando a gente se mudou, ele até me deu umas flores, mas eu nunca tinha ganhado um buquê. Buquê de flores, sabe? Eu já tinha ganhado dele, assim, sabe aquelas flores bonitas de supermercado que vem num vaso? Um vaso de planta mesmo de casa. Eu já ganhei desses dele, né? Mas um dos meus sonhos, uma das coisas que eu queria muito, era ganhar um buquê de flores. Eu tinha muito essa expectativa na minha cabeça. E a única pessoa na vida que tinha me dado buquê de flores, eu já estava no relacionamento com o Dario, era minha mãe. A minha mãe tinha me dado um buquê de flores. Eu falei, cara, eu quero ganhar um buquê de flores de um relacionamento. Eu nunca ganhei. E aí, eu lembro que chegando próximo do Dia dos Namorados, eu falava várias vezes pro Dario o quanto eu queria ganhar um buquê de flores, de rosas. Né? Eu queria tanto ganhar um buquê de flores. Eu ficava jogando sotaque pra ele, assim. E aí ele pescou. E no Dia dos Namorados eu ganhei o raio do buquê de flores. Você acha que esse buquê de flores ele veio para minha vida do nada? Não, eu dei um empurrãozinho, eu dei uma dica.
Eu falei o quanto eu queria aquilo, que era importante para mim. No mundo ideal, eu queria que ele adivinhasse, né? Mas o homem não tem bola de cristal, então a gente tem que aprender a se comunicar, sabe? Então imagine, ia chegar o dia dos namorados, eu não ia receber o buquê de flores, ele ia me dar um bombom, ele ia me dar um presente, ele ia me dar um, sei lá, uma roupa, um perfume, e eu ia ficar... Eu só queria um buquê de flores, meu Deus, por que é tão difícil entender? Porque ele não tem bola de cristal, criatura. Então a gente tem que aprender a se comunicar, sabe? Aprender a se comunicar. Então às vezes você olha, aí no dia... Quem não sabe dessa história toda do rolê do buquê de flores, só viu a foto, olha, a Mila ganhou o buquê de flores. Aí você que tá me assistindo no dia, no story, falou, olha, a Mila ganhou. Ai, nossa, o namorado dela, o marido é tão romântico e o meu nada. Entende? Mas você não sabe o que aconteceu por trás, então o que tá no Instagram não quer dizer que é realidade. Então toma cuidado com isso, com essa expectativa. Aprenda a se comunicar. Aprenda a valorizar o que de fato é importante. Ninguém vai chegar na sua vida pronto. A gente constrói muita coisa. Existem critérios que são básicos, né? São coisas inegociáveis e é muito particular de cada pessoa, do estilo de vida, do momento de vida, das experiências que essa pessoa teve, né? Mas é você ser coerente com o que você está entregando e você tomar cuidado para não se perder em uma lista extensa de critérios, sendo que você não se deu conta que você também não é perfeita, né? Então, construir uma relação junto, crescer junto, evoluir, saber lidar com as diferenças e entender que não existe essa pessoa perfeita é um bom primeiro passo pra gente ter relações duradouras. A gente ter esse jogo de cintura, a gente conseguir se comunicar, a gente falar, não ficar guardando pra gente, sabe? O que tá acontecendo e se comunicar. Não ter medo de pagar de emocionada, de ai meu Deus, sabe? Porque tantas coisas você poderia ter falado e você não falou, e tantas relações se perderam por falta de comunicação. Então os relacionamentos eles não estão dando certo por causa disso. Excesso de informação, excesso de opções ou sensação de que existem muitas opções, então tudo bem se isso aqui não der certo, tem um outro e outro e outro e outro, e eu troco e eu arrumo outro e eu entro no aplicativo e outro e próximo. E não é assim que a banda toca, sabe? A gente tem que investir de fato em uma relação. A gente tem que escolher muito bem com quem a gente se relaciona, mas a partir do momento que você escolheu essa pessoa, que existe reciprocidade, a gente precisa se esforçar para fazer isso dar certo. A gente precisa se esforçar para que essa relação ela cresça. A gente precisa estar disposta também a pagar o preço, a melhorar pelo outro, não só pela gente, mas pelo outro. Às vezes tem coisas que você nem estaria disposta sozinha a melhorar, mas você percebe que isso é importante para o outro, então faça pelo outro. Que relacionamento não é só sobre receber, é sobre se doar também, sabe? Então entende como existem várias questões e tudo isso termina no mesmo fim. Desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, clareza, saber avaliar, estudar sobre relacionamento, sobre os homens, como que funciona esse comportamento, quais são os sinais que os homens dão, até onde investir em um relacionamento, como atrair um homem de alto valor. Se esse vídeo, se você chegou até aqui, parabéns, tá? Porque a maioria das pessoas já devem ter largado esse vídeo nos primeiros 2 minutos. Então, parabéns por você estar de fato disposta a entender melhor sobre os relacionamentos, a estudar mais a fundo sobre isso. E já que você está aqui, eu quero aproveitar para te fazer um convite para que você garanta a sua vaga no meu curso Chuva de Direct, que é um curso focado para mulher que tem dificuldade de conhecer gente nova. Me sinto invisível, eu não conheço ninguém compatível, eu me sinto patinho feio. Ai, parece que eu tô velha demais, ou é porque eu tenho filho, ou é porque eu moro em cidade pequena, eu já conheço todo mundo. Enfim, se você sente que não tem opções, o Chuva de Direct é um curso que vai te abrir para um mundo de possibilidades. Para se conectar com novas pessoas, para conhecer gente diferente, sabe? Pessoas que falem a sua língua, pessoas que se conectem, que valorizem essa mulher incrível que você é, tá? Tudo isso usando apenas o seu perfil do Instagram. Mas além de atrair, eu vou te mostrar como ter conversas profundas, como você vai saber se esse cara é o cara certo, se ele merece a sua atenção e investimento, como se posicionar, que looks usar no primeiro encontro, como se posicionar nesse primeiro encontro para garantir o segundo. Enfim, tudo que você precisa se você está solteira e quer viver um relacionamento sério
nos próximos meses, tá? Então aproveita, é só clicar no link na descrição desse vídeo e garantir a sua vaga. Tô te esperando do lado de cá e para você que ficou até o final, muito obrigada pela sua companhia. Aproveita para compartilhar esse vídeo com amigas que estão solteiras, se sentindo perdidas, mas que não sabem onde estão errando. E vamos se desenvolver, gente. Vamos se desenvolver. A gente sempre tem o que melhorar. É eu que estou falando aqui para vocês, eu estou sempre me desenvolvendo, eu estou sempre refletindo, eu estou sempre, buscando melhorar de alguma forma, tá? E eu desejo isso para vocês também. Então, um beijo grande, até o próximo vídeo e não deixe de me acompanhar lá no Instagram, porque tem muito conteúdo por lá também, tá bom? Tchauzinho!